Olá, tudo bem? Paz. Espero que esteja tudo bem com todos. Com todo mundo aí que está assistindo. Eu me chamo Richard. E hoje eu tenho um tema curioso pra gente refletir, pra gente conversar um pouco. Outro dia eu tava caminhando na rua com uma carga, um peso e talvez até algo na consciência. E naquele momento que eu estava passando próximo de uma casa, tinha um senhor vendendo meias. E aí eu ouvi uma mulher no portão que estava conversando com ele falar algo do tipo: não vai fazer tanta diferença. E eu pensei já ter ouvido aquela frase em algum momento na minha vida. E talvez não tenha sido algo pra mim, falado pra mim diretamente, mas eu acredito já ter ouvido essa frase com intenções diferentes, profundas talvez. Diferente de... Independente do que eles estivessem conversando, tenha sido naquele momento a frase ou a proporção, né, da intenção que aquela mulher dizia para aquele homem que estava vendendo meias. Eu não faço ideia do que eles estavam conversando mais. Eu comecei a refletir naquele momento sobre como às vezes somos desencorajados. Essa frase ela remeteu muito isso no meu subconsciente naquele momento. Era uma frase que se tratava de algo como: bom, não fez tanta diferença ou não vai mudar muita coisa. Como quando alguém tenta mudar algo ou melhorar algo, ou mesmo quando a gente faz tentativas de inovar algo ou fazer diferente. Então eu acredito que essa frase ela possa ter sido usada em muitas circunstâncias, muitos momentos, com pessoas onde elas foram desencorajadas nessa frase, né? Na verdade foi isso que eu captei naquele momento, como uma frase que a pessoa estava vendendo meias e não sei se ela estava falando do valor, do preço ou a quantidade que ela estava comprando em produtos, ou enfim, como eu acredito não saber realmente o que eles estavam conversando, eu tendo a pensar que essa reação foi a que eu tive e foi os pensamentos que eu tive na hora, pensando nessa frase, ou seja, o meu próprio subconsciente reagindo, né, imediatamente. E, bom, isso me fez pensar que muitas vezes somos desencorajados, muitas vezes duvidam, ou nós mesmos duvidamos da nossa capacidade, de onde podemos chegar, ou o que podemos fazer, não é mesmo? Por acharmos que não vai fazer tanta diferença, não vai mudar muita coisa. E essa frase ela remeteu a um pensamento também que eu tenho sobre quando eu estou me despedindo. E eu acho que esse vídeo ele se trata especificamente disso. Sobre a gente saber se despedir. E também os momentos da gente saber a hora de se retirar, a hora de ficar em silêncio, o momento de dar tempo ao tempo e deixar que essas coisas elas se resolvam, deixar que circunstâncias elas se apresentem como um processo que tenha uma solução para um resultado, ou mesmo
algo que tenha que ser vivido e que ao longo do processo você vai extrair uma experiência, algo que poderá ser, poderá ter um resultado positivo na sua vida. Mediante a esse tema de saber se despedir, eu acredito que a gente tenha que saber, devemos saber nos despedir com educação. Então, eu acredito que tem um momento da nossa vida que a gente tenha que programar essa despedida. Como quando alguém cria um... Quando alguém cria um testamento lá de herança e tal. Então, eu acho que as despedidas, de uma forma educada, elas também devem ser programadas. E eu estou falando isso justamente porque quando eu ouvi essa frase, eu estava caminhando na rua com uma bagagem e de repente aquilo me fez lembrar de sempre quando eu me despeço das pessoas, eu me recordo de um vídeo que tem um momento que fala uma frase que diz que devemos nos despedir porque aquela pode ser a última vez que a gente estaria com aquele indivíduo, com aquela pessoa, e não sabemos, né? E aí tem uma música do Raul Seixas que ele também traz uma reflexão, que ele diz que talvez seja a última vez que ele esteja vendo aquela pessoa. E aí eu vou deixar um trecho de cada um dessas referências, mas para continuar, também, por outro lado, existe uma reflexão sobre saudação. Eu me lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 8 a 10 anos, e eu ouvi um professor ou uma professora, que eu não me lembro exatamente, mas eu sei que foi dentro da sala de aula um professor ou uma professora falar sobre educadamente saudar as pessoas com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, perguntar como está, se está tudo bem. E aquilo lá foi algo muito marcante na minha vida, porque certa vez eu estava na rua caminhando, e antes mesmo de ouvir isso desse professor, dessa professora, estava caminhando na rua e tinha um senhor de cabeça baixa. E eu ali caminhando tranquilamente, uma rua de barro, de terra. Aí eu vi de longe e eu pensei comigo mesmo, antes mesmo do professor, a professora falar isso, que aquele homem parecia estar um pouco cabisbaixo. Daí eu resolvi pensar que se eu desse um bom dia para ele, alegre, feliz, sorridente, ele poderia se sentir melhor. Quem sabe se ele estivesse com algum pensamento duvidoso ou algo que estivesse lhe preocupando, que mantesse ele distante ali, né, no momento. E aí eu dei um bom dia para ele, bem aberto assim, e de repente ele só me olhou assim, me deu bom dia e continuou. Aquilo é o que me fez lembrar da primeira frase de eu acho que não vai fazer muita diferença. Às vezes a gente não percebe, mas pode fazer muita diferença, na verdade. E às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma frase entre o bom e o dia, o boa e a tarde, o boa e a noite, pode mudar realmente o dia de uma pessoa, a tarde ou a noite. E foi isso que esse professor, essa professora tinha falado. E eu nunca me esqueci disso. Então, bom, eu acho que esse era o assunto que eu gostaria de falar hoje aqui nesse vídeo. Porque
eu sempre me despeço dando bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa e eu digo até mais, eu digo até logo, eu digo até daqui a pouco. E aí eu fiquei pensando sobre como isso possa parecer uma despedida, mas antecipa uma futura saudação, um próximo reencontro, e acaba me deixando como se eu tivesse a sensação de que eu vou ver novamente a pessoa, que eu vou reencontrá-la em breve, logo, daqui a pouco. E é isso. Esse é o tema de hoje. Despedidas de uma forma educada e saudações de uma maneira criativa. Eu tô gravando esse vídeo com uma intenção de criar uma introdução aí pro canal e eu não sei exatamente o que eu vou falar aqui nos próximos vídeos, quais assuntos, temas, independente aí dos próximos conteúdos, o que eu vou trazer aí. Se você quiser deixar um comentário, uma sugestão aí, fique à vontade. Se quiser curtir, compartilhar, comentar aí, deixar a sua opinião, às vezes se você já teve um pensamento semelhante ou se já passou por algo do tipo na sua vida. Bom, por hoje é isso. Obrigado por ter chegado até aqui, ter assistido o vídeo até o final e nos vemos na próxima. Tchau. Tem um gatinho aqui, ó. E agora como é que eu vou me levantar?